Terapia Social, um podcast sempre aqui. E sempre bem dinâmico. E sempre acolá e sempre em todos os lados até... ao infinito e mais além. Hoje vamos falar de... Aliás, vamos fazer terapia a... livros. O tema é livros. Literatura. Qual é a tua relação com a literatura, Paulo? Começamos logo o nosso podcast, como é panágio, com uma pergunta profundíssima. Qual é que é a tua relação com a literatura? Eu acho que é complicada. Complicada. É uma relação complicada, como aquelas do Facebook. É complicado. Não, é complicado porque é uma pergunta muito, muito dura logo para começar. Qual é que é a minha relação com a literatura? Posso tentar resumir-te isto aqui numa cena muito básica. Tenho uma enorme dificuldade em acabar livros. Era a próxima pergunta que eu te ia fazer. Qual foi o último livro que tu começaste e acabaste? Uma coisa é nós consultarmos um livro. Eu acredito que tu tenho essa convicção, que és um bocado como eu. Tu usas livros para consulta, ou seja, vais ver, tipo dicionário, ou seja, vais ver aquele bocadinho, ou aquele capítulo, ou aquele assunto que te interessa, ou de um livro, de um determinado livro. Mas tu começares e terminares um livro... ou seja, ler de fio a pavio. Qual foi o último? Não me lembro. Ok, boa. Excelente resposta. Não me lembro. Mas a minha relação com a literatura, já agora que falas nisso e agora pensando aqui um bocadinho mais atrás, começou, com... Eu acho que sempre escrevi. Eu aprendi a escrever antes de ir para a escola, depois escrevia histórias na escola e os professores gostavam muito, etc. Tinha muita imaginação, blá, blá, blá. E comecei a ler compulsivamente para aí entre os 11 e os 17. E era engraçado que eu morava numa aldeia e havia uma biblioteca itinerante Gulbenkian, com uma daquelas carrinhas, não lembro qual era a marca, mas com um formato específico. Sim. Muito giras. E então, de 15 em 15 dias, a carrinha ia lá e de 15 em 15 dias eu lia 3 livros. Trocavas os livros. Então, desde Júlio Verne aos Emílio Salgari, portanto, uma data de cenas mais de aventuras, também para a idade que eu estava na altura. E outros também, Hemingway, também li nessa altura, etc. Epá, era fixe. Estás-me a fazer sentir mal, pá. Eu nem vou dizer o que é que eu lia nessa altura, mas pronto. Devias ler também o que eu lia, não é? Aqueles livros de banda desenhada, não é? que havia. Sim. Ou da Guerra, ou do Falcão, ou da Disney, o que seja. Não, nunca foste de banda não, desenhada. Da Disney sim, ou seja, eu tenho memórias de infância de ir para o trabalho com o meu pai, que era assim um dia muito diferente. Normalmente era dia que eu ia à consulta do médico, e por isso é que ia com o meu pai para o trabalho, que era para depois toda de manhã ou à tarde ir ao médico, e o meu pai quase sempre me comprava um livro de banda desenhada antes de nos enfiarmos no comboio para ir para o trabalho do meu pai. Apanhámos o comboio, fazíamos 4 ou 5 estações para compensar e então o médico, não é? devia ser para compensar o médico ou para me entreter. Quase sempre eu ganhava um novo livro de banda desenhada. Mas os livros de banda desenhada dão para entreter, pelo menos para mim, e não só ofendam as pessoas que têm o vício da BD, e eu respeito, mas eu não os considero como livros, aquela coisa de ler um livro. Para mim a BD está numa categoria à parte. Os livros que eu lia nessa altura eram os livros de uma aventura. Ok. Não, Muitos li, eu li quase aliás, houve uma altura que fazia os números todos eu sou uma geração anterior. Eu lia os 5, os 7 e os 7. Pronto, exatamente. Li bastante e de uma forma também compulsiva na altura. Policiais, Agatha Christie, tudo, aquela coleção Vampiro e não sei o quê. Portanto, era um bocado viciado. E agora, deixa-me só perguntar-te aqui uma coisa, porque quando o tema para o episódio foi livros, não é? Portanto, eu comecei a pensar quais é que são os livros que eu não esqueço. E era para te perguntar a ti. E depois comecei a lembrar-me que livros é que eu não esqueço e que eu ainda tenho até hoje. Aquele li, mas que se calhar já li há 30 anos, mas ainda os tenho comigo hoje. Não os voltei a ler, se calhar posso voltar a espreitar. Tens algum livro que de alguma forma te acompanhou durante muito tempo? Epá, não. Não, ok.
Tem alguns livros que eu guardo e eu tive... Na memória, pronto, Sim. na memória. Não, guardo fisicamente. Eu tive em mudanças há pouco tempo e houve livros que eu decidi não deitar fora. Houve uns livros que levaram caminho. Houve uns livros que eu tenho ali guardados para uma adoção responsável. Alguém que os queira pode ficar com eles. E há livros que, apesar de eu saber que não vou nunca mais voltar a lê-los, são livros que marcaram a minha vida de alguma maneira e que eu quero guardá-los. E estamos a falar de uns livros que são uma cega, são livros técnicos. Ok, é sério. Epá, é verdade. Okay, só que são livros que de facto marcaram a minha vida, inverteram. Ótimo, perfeito, sim. Mas isso não, sem julgamentos, mas podes partilhar um só para... Sim. Um dos livros que foi um livro que nem sequer comprei. Foi um livro que eu descarreguei da internet, legalmente, atenção, mas que eu descarreguei da internet, que eu imprimi em casa, estamos a falar para aí 200 ou 300 páginas, e que eu fiz questão de encadernar. Okay. Portanto, mandei encadernar. Portanto, para mim é um livro. Foi impresso na minha casa e foi encadernado por mim, está com as argolas, mas para mim é um livro. E que é o manual do Dreamweaver, que foi quando eu comecei a fazer os meus primeiros websites. Ok. E lá está. Toda a parte técnica que está ali, eu não tenciono voltar a abrir aquele livro, mas naquela altura em que tu dizes, olha, vai para o lixo, vai para o papelão, vai para o lixo, eu olhei para aquilo e disse assim, pelo menos para já não consigo. Exatamente, tem uma parte tem uma simbologia, exatamente, tem uma simbologia. Isso é fixe, isso eu se calhar não tenho um apego tão forte aos objetos, sou um bocadinho mais despassarado, mas há 2 livros que eu, quando pensei neste assunto de livros, que livros é que eu já li que ficaram cá? E um deles foi o Crónica de uma Morte Anunciada, é do Gabriel Garcia Marques, e é uma novela, é um livro pequenino. E lembro-me que o li em 2 dias, aquilo tem 100 páginas ou uma coisa assim. E a parte fascinante do livro é que o livro começa pelo fim. Ou seja, enquanto, por norma, a maior parte das histórias levam-te até um clímax, aquele livro começa logo no início, diz logo, no dia tantos, às tantas horas, os 2 irmãos, não sei o quê, mataram o Manel porque o Manel fez isto e fez aquilo. E depois é giro perceber como é que ele consegue manter a atenção fixa até ao fim, quando tu já sabes o fim. Portanto, isso o livro atraiu-me por causa disso. O outro livro é de um escritor sueco, que é o Roald Dahl, um gajo que fazia uns contos e não sei o quê, que escrevia histórias para crianças, mas que na década de 80 escreveu uma cena chamada Contos do Imprevisto. E tem 2 ou 3 livros. Eu tenho lá em casa um desses livros que tem dessa altura, vê lá. E são histórias curtas em que o final nunca estás surpreende por norma. Estão muito bem escritas para o final ser surpreendido, como naquela cena que havia da Twilight Zone e do Hitchcock apresenta. Isto para o pessoal que tem mais que já é considerado sénior tecnicamente pelo Estado. Não é preciso ser considerado sénior, mas sim, estou contigo. Não, são 2 livros que, quando eu penso em livros, provavelmente vou buscar esses aí à memória. Está bem. Lá está, tenho pena. Quer dizer, não me sinto menos pessoa, ou menos culto, ou menos... não me sinto inferior por não ter livros, mas gostava de ter assim uns livros que me marcassem. Mas não, é uma pergunta curiosa aquela que tu fazes, mas não, de facto não, e estou aqui a tentar revirar. Não tenho. Não tens, tu tens pior ainda, tu tens uma encadernação que te marca, portanto, eu sempre gostei de ter. Mas não é no mesmo sentido, lá está. Não, mas é um livro, sim. É um livro, sim. Um livro tecnicamente um livro é papel com informação, ponto, não é? Para todos os efeitos. Não. Tens e-books, pá, os e-books agora já não são papel, é só informação. Se entrarmos em purismos, é papel com informação, sim. E a questão aqui é um bocadinho essa, no meu caso não há um apego, há um apego se calhar ao livro, mas não a livros concretos. Este aqui lembrei-me porque me marcaram, porque achei, ficaram na memória. Mas, por exemplo, eu devo ter, se calhar, entre aqui e se calhar em casa dos meus pais, 3 ou 4 mil livros. Portanto, que fui acumulando, que fui acumulando, tenho que arranjar depois uma parede para pôr tudo mais ou menos direito. Para as tuas videochamadas dá muito jeito. Exatamente. Um sucesso brutal. Depois vai por cores, por tamanhos. Exatamente. Pronto, é assim que se faz.
ou não, provavelmente não vou fazer assim, mas é mais a atração às vezes pelo objeto e pelo significado do que propriamente, né? Portanto, acho que todos nós temos algumas taras e uma delas é por livros. Não direi que é comprar compulsivamente, mas gosto de comprar e compro sempre a mais do que aquilo que consigo ler. Portanto, Costumas ir à Feira do Livro? Costumo. A de Lisboa ou aqui a da Ericeira? Ou as duas? Acho que apanhar, por norma. Portanto, se houver alguma coisa, espreito, alfarrabistas, etc. Portanto, é giro entrar em alfarrabistas e às vezes descobrires um livro mais antigo, alguma coisa que... Eu comprei alguns por uma questão meramente de coleção, mas comprei alguns de artes marciais, muito raros, em alfarrabistas. Ok. Eu tive livros técnicos quando também tinha para aí, 17 ou 18 anos, sobre Karaté, pesca desportiva, aquariofilia, essas cenas aí. Sim. Tem alguns de Karatê. Não havia internet, tinha que haver hobbies, né? Sim, tinha que haver livros. Exatamente. Mas eu curiosamente comprava pela internet em alfarrabistas online. Porque há alguns de Karatê que tu é difícil de encontrar até em alfarrabistas. E então a vantagem que tens num alfarrabista online é que tens uma base de dados, acesso a uma base de dados enorme, e depois aquilo está catalogado por qualidade. Mandas vir. Não Exatamente. há aquela cena de entrar na loja e estar lá um velho. E tropeçares, a grande sorte. Eu vi à procura e encontrei e alguns descobri que há livros que são investimento. É como outras coisas que tu podes comprar e que valorizam. Ou seja, há livros que tu compras usados mais caros do que quando eles eram novos. É sinal que valorizaram. Ok, sim, mas isso é como tudo é comerciável, né? Hoje em dia, né? Tudo é negócio. Uma pergunta. Manda. E livros de autoajuda? Já leste? Olhando para livros, os livros que eu consumo com mais frequência são livros técnicos que eu uso para consulta e que servem para me autoajudar em tarefas muito específicas. Ok. Não sei se respondi à pergunta. Não, eu acho que todos os livros são de autoajuda. Todos, pronto, lá está. Porque se tu estás a ler... Nem que seja para ajudar a passar o tempo. Mal ou bem são de autoajuda, mas aqueles livros específicos que pois, se calhar, provavelmente podem... Não sei. Agora, se eu te perguntar a ti se vamos considerar esses livros, tu provavelmente vais riscá-los da lista e vamos passar à frente. Quer dizer, não, são livros, isso é verdade. Agora, se são livros... depende do contexto. Tudo são livros, isso aí, estou contigo. Até a lista telefónica é um livro. Nós já fizemos um episódio sobre a Bíblia, não foi? Sim. Pois foi. Exatamente. O livro dos livros. É um livro também, né? sim. Exatamente, É uma obra literária. O livro dos livros, isso já é demasiado ambicioso. Espera aí um bocadinho. Tu algum dia vais escrever algum livro? Eu sou coautor de um livro já. Boa. Escrevi um ou dois capítulos para um livro livro é técnico. O tema? Coisas secas. Dreamweaver. Não. Isso não. A minha vida, entretanto, mudou. Ou seja, nessa altura mudou a minha vida de um modo geral. Pelos meus hobbies começaram a ser condicionados por esse tipo de coisas. Mas dentro da arte a informática do modo geral, a minha vida também deu uma volta muito grande, entretanto. Portanto, o Dreamweaver já não faz parte da minha vida, mas felizmente, já há agora muito tempo. Podes partilhar... Não, foi sobre o LibreOffice. Uma alternativa... é chamada uma... ferramentas de escritório, ferramentas de produtividade. Técnico ou mais em jeito de manifesto? Não, completamente de livro técnico. É? Faz assim, faz assado. Exatamente. Um livro que na altura foi, ainda foi até partilhado em alguns meios, é um livro virado para professores, para alunos, para o ensino. Essencialmente é isso. Boa. E eu tenho lá o meu nome. Free software forever. Sempre que possível. Eu também já não escrevi um livro ainda, já comecei a escrever um livro há uns 10 anos atrás, foi até há 120 páginas e depois a coisa abrandou. Tenho ideias e projetos para escrever livros e estou a escrever neste momento, mas já publicaram um conto meu, portanto numa coletânea de contos, um conto chamado O Colecionador de Cuecas, num curso de 1 ano de escrita criativa que eu fiz, então publicaram o conto no final. Portanto, ainda não conta bem como um livro. Mas onde é que a gente pode encontrar esse conto? Ou esse livro? É preciso pagar bem.
para o encontrar ou para tu dizeres onde é que se encontra? Eventualmente tenho já poucos exemplares, vou vendê-los a peso de ouro. Vou usar o esquema que tu tens Bem bom. daquele tráfico de livros em alfarrabistas, Mais aquela nada, bolsa de valores exatamente. de papel velho. Ainda queimas 3 ou 4 só para valorizar os outros. Exatamente. Acho que é uma boa técnica essa aí. Parece-me bem. Mas quer dizer que não há na internet nem nada, não há aí na pirataria? Não, provavelmente não. Aquilo foi uma edição feita muito curta e foi para aquele momento. No final do curso fizeram-se meia dúzia de exemplares. Ainda fomos fazer as apresentações na FNAC para ter a sensação de estar ali na mesa. Mas eu fiquei curioso, pá. Público... Colecionou de cuecas do modo geral, ou cuecas de homem, ou cuecas de senhora? Cuecas de senhora, naquele caso, e é uma história, curiosamente, estávamos a falar de livros e de contos do imprevisto, é uma espécie de conto, é de um conto do imprevisto, ou seja, é um conto que começa com a história desse colecionador de cuecas e depois o final é algo que não estás à espera. E que nunca vou saber porque nunca vou chegar a ter um livro desse. Vais ter que saber porque aquilo que eu fiz foi, que eu fiz numa primeira fase foi transformar esse conto num alinhamento para uma curta-metragem. E mudar o conto para o transformar execuível a nível de produção de uma curta-metragem e mudar um bocadinho o cenário, alterar a história. Mas sim, portanto, esse conto aí vai transformar-se numa curta-metragem. Está para sair. E se alguém quiser ler o conto antes da curta-metragem que vai sair, não é? Portanto, antes desse projeto, pode pedir, envia-nos um mail. Recorda-nos os nossos contactos. É correio@terapiasocial.pt correio@terapiasocial.pt ou através das nossas redes sociais. Sim. E nós enviamos um exemplar em e-book, em PDF do colecionador de cuecas para as pessoas também opinarem. Portanto, quem nos estiver a ouvir... Então assim já gosto muito, sim senhor. Livros... quando falámos também de livros, eu acho que já falei deste livro aqui, e acho que vou repetir, vou voltar a falar nele porque o tema o pede e também porque é um bom conselho, é um livro que eu aconselho. É um livro de um médico português que é Pio qualquer coisa, portanto depois nós podemos, se alguém nos pedir, e é um psiquiatra, e o livro chama-se Como Tornar-se um Doente Mental. E é um livro escrito com muita piada, muito bem escrito, de uma forma leve e muito, muito engraçada, mas ao mesmo tempo que te ensina a tornar-te doente mental. Pronto, dá sempre jeito. Claro, dá sempre jeito, porque as pessoas têm medo de malucos, portanto a coisa funciona sempre assim. Porque a ideia ele descreve-te os sintomas e de que forma é que tu podes fingir esses sintomas. Manifestá-los. Exatamente. Portanto, se algum dia quiseres parecer esquizofrénico, os livros aprendemos coisas úteis, tão úteis quanto isso. Todas as páginas, certo? Diz aí um autor, sugere aqui um autor, aqui ao nosso vasto auditório. Ana Maria Magalhães, Isabel Alçada. Ok, uma aventura. Ok. E é a aventura no circo, não é? Que provavelmente aquela que mais... Não, no Palácio da Pena. Era quando eu estava no 5º ou no 6º ano, que saiu uma aventura no Palácio da Pena, e como a minha escola fazia parte do Conselho de Sintra, e então elas fizeram uma turnê pelas escolas, e na altura até autografaram o meu livro. Ok. E fomos umas visitas ao Palácio da Pena, aquilo à boleia desse livro, e estávamos ali perto, fizemos uma série de coisas. Ok, boa. Então isso é muito fixe porque... acho que dá para fazer aqui um embrulho com a nossa sugestão literária, um embrulho. Não, eu tive, deixa eu fazer uma coisa mais, estava a meter contigo. Eu li e comprei por, não foi por desespero, mas porque estava à espera, não sei do quê, e optei por comprar, tinha 1 ou 2 horas livres à espera, já não me lembro do quê, e decidi comprar um livro. Devia estar num shopping ou uma coisa qualquer, e então entrei e comprei um livro de um dos tipos da Porta dos Fundos. Ok. Do Gregório de Vivier, exatamente. E comprei o livro dos sonetos. Aquilo é uma delícia de ler. Ok. Até porque eu gosto de ler... sonetos cómicos. Sim, quase
quase sempre. Há um ou outro que tu estás à espera ali de uma punch ou qualquer coisa e depois, mas o que é que são só normais, mas a maior parte deles são de facto e fazem-te rir. Fazes aquela figura de estar, imagina, num café a ler aquilo e do nada começas-te a rir, pareces um tonto. Mas isso é bom sinal. Mas eu sempre gostei, e agora que falas nisso, a conversa vai andando, e eu lembro-me de ler também um livro de crónicas do Miguel Esteves Cardoso. Não é O Amor é Fodido, foi o outro antes. A Causa das Coisas. Exatamente, sim, é muito fixe o livro. Eu gostei muito de ler porque eu não tenho paciência para ler um livro do princípio ao fim. Eu não sei, ainda te vou perguntar, não respondas já, porque é que tu não lês os livros até ao fim? Porque é que interrompes antes? Okay. Eu se calhar sou como tu, sendo que eu não corro esse risco nem sequer começo a lê-los, é mais fácil para mim. Não tenho paciência, e então livros que sejam lá está, histórias curtas, contos, crónicas, em que tu tens um bocadinho, lês uma crónica, estás despachado, não tens que estar a lembrar-te do que é que foi para trás ou do resto da história, ou há pessoas que quando começam a ler um livro não descansam enquanto não chegam ao fim, enquanto... Sim. Eu prefiro o outro lado, lá está, eu prefiro ler um livro de sonetos, em que tu lês 3 ou 4 sonetos, ficas despachado, em que tu lês 2 ou 3 crónicas, ficas despachado. Isso já me aconteceu com, lá está, com o Esteves Cardoso, já me aconteceu com o Ricardo Aruz Pereira também, portanto com alguns começo a perceber que o meu padrão de leitura ou são livros técnicos, e que são uma seca para estarmos aqui a falar sobre eles, ou lá está, livros que muitas vezes eles são recolhas, ou são crónicas, ou são microcapítulos que te permitem consumir aquilo em doses pequenas e encaixares em qualquer buraquinho, portanto sem teres que despender. Eu nunca conseguiria ler um livro, dependendo da sua dimensão, mas de um dia para o outro, como tu disseste há bocadinho que fizeste, não consigo. Aliás, eu quando leio, normal, ou estou dentro de um avião e não há internet e tu tens, e a tua escolha em termos de entretenimento é mais curta e lês, ou então deitaste, estás ali naquela do vai não vai, não estás com sono suficiente, ou não estás com a mood suficiente para dormir, lês um bocadinho e tal, deixas acalmar ali os níveis e depois adormeces. E seja para o que for, eu não quero estar dependente de ter que ler, não tenho essa ambição, os meus interesses passam por outras coisas. No meu caso eu não, também opto também por esse esquema, não é? Portanto, há livros às vezes até técnicos que dá para que tu não tens que ler do início, se já percebes um bocadinho do assunto, tu podes andar a ir saltar de capítulo em capítulo à procura daquilo que te interessa mais no momento. Perdão. E sobre o humor, e tenho muitos livros sobre humor, é um bocadinho assim que funciona, é uma espécie de biblioteca onde de vez em quando ou vou só para espreitar ou então vou à procura de alguma coisa em concreto. Mas sim, acho que para ser uma história, para ser um livro que eu leia do início ao fim, terá que ser um livro que me interesse muito mesmo por alguma razão específica. Mas sou um bocadinho mais como tu, também opto por livros em que posso ir brincando ou ir vendo. Eu lembro-me, por falar em livros e a falta de paciência para... Há quem goste, ótimo, perfeito, ainda bem, todos somos diferentes. A falta de paciência para descrições tipo essa de Queiroz, em que tu metes um pé na sala e o teu olhar ainda não chegou ao sofá, mas já passaram 3 parágrafos. Epá, cansa-me. Nada contra o essa de Queiroz, acho... Mais vale esperar pelo filme. A forma como ele transmite as imagens, os sentimentos, a ambiência, epá, perfeito, acho que está ótimo, e reconheço o valor. Epá, mas no meu caso concreto aborrece-me um bocadinho, tanto mais que eu passei o secundário sem ler os livros do programa, ou seja, o Frei Luís de Sousa, os Maias, as Viagens da Minha Terra, tudo isso eu não li. Portanto, eu espreitava os resumos, ia folheando, mas não consegui ler nenhum livro do início ao fim. Portanto, e tive sempre notas boas, ou muito boas a português. Portanto, indicador de alguma coisa. Não é por aí. Quando não se calhar não vale a pena ler o livro todo. Epá, não é? Pois é isso, lá está. Para quem gosta, deve ser ótimo, deve ser delicioso, mas é uma questão de gosto. Mas para quem não gosta, lá está, é um sofrimento.
Sim, mas ainda bem que há livros para todos os gostos. E há exatamente, há para todos os gostos. É como a música, há para todos os gostos também. E as pessoas têm é que ouvir música e pronto. Mas tu ias. Nós aqui, o nosso podcast chama-se Terapia Social. Certo. Nós teríamos que fazer. Exatamente. Então vá. Vamos lá. A ideia aqui aconselha um autor que, de alguma forma, um autor que já tenhas lido, que de alguma forma possa ser terapêutico. Os livros de uma aventura também são terapêuticos, como é óbvio, mas pronto, tu quiseste terapêutico. Quiseste apresentar uma opção que te validasse a ti mais como um gajo culto e literado. Tudo bem, a gente deixa passar. Portanto, qual é que seria o livro que tu sugerias ao nosso auditório para espreitar, quando fosse à FNAC ou à Bertrand, espreitar o autor e se calhar comprasse? Se calhar um do Miguel Esteves Cardoso, pá. Que é um gajo que está completamente na sombra, pelo menos nota-se cada vez menos que ainda está vivo. E eu há bocadinho estava a falar sobre isso, não foi propositado. Eu devia ter feito o trabalho de casa, né? Devia ter olhado para fazer um balanço para a minha estante, exatamente. Por acaso podia olhar para ela, que ela não está muito longe daqui. Mas mas se calhar recomendava O Amor é Fodido. Ok, acho que tenho, mas não li, ou comecei a ler e não me lembro de nada. Mas, caramba, pronto, sim. Há bocado falaste também do Miguel Esteves Cardoso da Causa das Coisas, que é um livro de crónicas. Esse é um livro de crónicas, exatamente. Independente, que são brutais. Acho que há uma crónica sobre a palavra merda, em que ele, e das várias aplicações e os vários significados, aquilo é quase poesia, não é? Portanto, aquilo está tão bem escrito. Sim. E vai tão ao ponto. Acho que o Miguel Esteves Cardoso é uma boa escolha. Eu descobri recentemente que colegas nossos que fazem podcast também, ou seja, um dos programas que marcou também a minha infância e adolescência, que foi A Noite da Má Língua, sim, voltou agora em formato podcast. Aí voltou. Manel Serrão, Rita Blanco, Rui Zinc. Yeah. O único que lá falta é o Esteves Cardoso. Eu assim, porra, não conseguiram sacar o gajo lá da sua quinta. Não, é o único que não precisa de ganhar uns cobres agora. Nesta altura do campeonato. Pois não sei. Era giro voltar. Não, mas na Noite da Má Língua, e deve haver aqui ouvintes que espero bem que se devem recordar, a Noite da Má Língua tinha uma espécie, não sei bem qual é que era o papel dele a nível na equipa criativa, mas que era um jornalista, acho que ainda está na TVI, e a voz dele é reconhecível, para quem se lembra da Noite da Má Língua, porque era a voz da crónica semanal, em que ele dava umas bicadas muito, às vezes, violentas nos assuntos da semana, não é? Era muito acutilante, muito incisivo. E ele continua com esse estilo, um bocadinho, nas reportagens que faz na televisão, mas com um estilo menos suavizou um bocadinho, não é? Normal, Sinal dos diferente. Tempos. Não, e é o horário é diferente. Estás a trabalhar às 8 da noite, é diferente de estares a trabalhar à meia-noite na televisão, não tem nada a ver. Mas sim, eu vou espreitar aí o podcast da Noite da Má Língua para perceber. Esse manteve o nome, não houve nenhuma. Quem é que é? Todos os últimos. A Júlia Pinheiro? A Júlia Pinheiro, sim. Ok, o Manel Serrão. Manel Serrão, Zinc e a Rita Blanco. Ok, houve uma altura que esteve lá o Serginho também. Acho que foi só de raspão. Acho que foi só de raspão. Ok. Aquilo rodaram 3 ou 4, mas estes ficaram, na última versão foram eles. Okay. É giro que no primeiro episódio, lá está, passaram a brincar, talvez 2 décadas. 20 anos, sim. Em que a pessoa que estará mais diferente no meio daquilo tudo será a Rita Blanco, em que eles todos gozavam com ela porque ela era a parvinha de serviço, está muito está mais madura. Pronto, está mais madura, exatamente, e tem uma visão diferente das coisas. Tem que beber um copo de vinho do Porto. O Zinc está igual, o Manel Serrão também não notei muita diferença, é só mais comentador desportivo. Mas já na altura era comentador desportivo também. Sim, também não perdeu a prática, porque foi sempre aparecendo na televisão. Exatamente, aquela que está efetivamente mais diferente é de facto a Rita Blanco, e eles falam sobre isso. Ok, é giro, é uma espécie de, é como o Friends, é uma reunião 20 anos depois, só que em formato de podcast. Pois é, eu ouvi falar dessa reunião dos Friends, mas não tenho opinião, não conheço. Eu também não, mas pessoas ouvi dizer que sim. Perto de mim falaram bastante e acabei por espreitar. Tiveste que espreitar? Fui espreitar. Ok, eu não.
Mas pronto. Olha, como é que é? Temos que ir à vida. Pensar em ir à vida, exatamente. Pois é, temos que agradecer a esta pessoa que está aqui a acompanhar-nos, este patrono que está aqui a acompanhar-nos no live. Nós vamos estar em breve, para a semana, não é? Sim. Para a semana é só passarem no Patreon e ficarem atentos a... Vão ficando. Exatamente. Para a semana vamos estar aqui a falar de uma coisa muito, muito interessante e muito importante. Que eu não vou dizer porque não tenho aqui as notas à frente e tu também não é? Tenho aqui as notas à frente. E vais falar sobre o que é? Não, também não vou dizer. Pronto. Ok. Para quem não é patrono, eu há uma coisa que tenho que partilhar, que é, eu estou a sentir que estamos a fazer o podcast como nunca fizemos, que é frente a frente. Mas que é uma grande mentira, porque isto nós começámos a fazer, para quem vai lá para trás e vai ouvir os primeiros episódios, nós começámos à mesa à mesa de almoço, a olhar nos olhos um do outro e sem uma câmara com uma luz branca a olhar para nós. E com barulho de talheres. E com barulho de talheres e do Afonso do lado de lá a tentar vender o prato do dia. Depois fomos forçados a gravar cada um no seu cantinho. E agora, o regresso a estarmos frente a frente, a mim está-me a dar um gozo do caraças, estar a olhar para ti em vez de estar... Sim, é diferente. A energia é outra. Eu esqueci-me do copo de água, podemos eventualmente trazer um copo de água ou um copo de vinho. Por exemplo, sim. Ou então, lá está. Para dar uma ambiência. Que é tal coisa, maior. para que é que nós precisamos destes microfones todos que temos aqui quando nós gravávamos tudo com um telefone e dois lapelazinhas muito sim, mas simples. Agora aqui é diferente, o som também acaba por ficar melhor. Eu espero que não seja muito longe do microfone, que eu estava a reparar. Pois, eu sei, eu vi vamos ver o que é. Vi os olhares, mas agora estou próximo. Agora já está, exatamente. Mas pronto, não, vamos fazer, para quem está e para quem não é patrono ainda e está só a ouvir, nós vamos fazer alguns episódios, vamos fazer mais ou menos nesta zona, digo eu, assim, frente a frente, outros vamos continuar a fazer pela internet, mas acima de tudo, para quem é patrono e está distraído, nós damos a possibilidade às pessoas que nos apoiam financeiramente de assistirem à gravação. E tem uma caixinha com um chat que podem usar para nos tentar destabilizar aqui a gravação ou fazer perguntas. E para se curarem. E para procurarem ajuda. Exatamente. Aqui, terapia é a palavra de ordem e estamos aqui para vos ajudar, acima de tudo. Porque vocês sabem que precisam. Exatamente. De terapia. E de nós. Portanto, estaremos cá dentro de uma semana para o próximo episódio. Este foi o podcast Terapia Social. Um podcast às vossas ordens. Até para a semana. Até já.